estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 em diante, que vai relatar a suprema excelência do amor, né? Do amor e caridade. Vamos ler. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, Paulo está falando para os irmãos dentro da igreja em Corinto, né? E ele está dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como o símbolo que retine, né? Porque Paulo está pregando a lei de Cristo, Paulo está pregando a doutrina de Cristo, Paulo está pregando os mandamentos de Cristo, né? Sem colocar e sem tirar um tio, né? Do jeito que Deus manda ele fazer, crendo, tendo fé e obedecendo, porque a fé é a obediência aos mandamentos de Deus. Essa é a nossa fé, obedecer a Deus. Crer é obedecer a Deus, a sua lei, a sua doutrina e o seu mandamento. Se nós dizemos assim: eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, todo mundo pode falar isso, né? Mas não obedecer, a sua fé é vã, a sua crença é vã. Você tem que ter fé obedecendo aquilo que Deus nos ordena. Você tem que crer obedecendo naquilo que Deus manda, na lei de Cristo, na doutrina de Cristo e nos mandamentos de Cristo, dado por Deus, que é a igreja verdadeira, única igreja de Deus. Não adianta você dizer: eu tenho fé em Deus, que eu vou ter um carro. Não tenha fé em Deus nisso, não. Tenha fé em Deus obedecendo a sua lei, a sua doutrina. O resto virá depois, né? Eu tenho fé em Deus que vou comprar um apartamento para mim muito lindo. Não tenha essa fé em Deus. Tenha fé na doutrina, na lei de Cristo e em seus mandamentos, obedecendo, e isso você alcançará. Eu tenho fé em Deus que vou ser curado desse câncer que eu tenho. Não tenha fé em Deus nesse câncer. Tenha fé em Deus obedecendo a lei, a doutrina e os mandamentos, e essa cura virá. Tá certo? Eu creio em Deus que eu vou ter dinheiro no banco. Não creia desse jeito. Creia na lei de Cristo, na doutrina de Cristo e no mandamento de Cristo, e essa riqueza brotará para você. Riqueza, casa, carro, tudo que você quiser, você obterá se você obedecer à lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, dado por Deus, para ser a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus. Certo? Se não for assim, se for na igreja falsificada, se for no pastor falsificado, na doutrina falsificada, no mandamento falsificado de homem, você pode até ter essas coisas, mas não é dada por Deus, mas pelo diabo. Porque a legião do mal inventou religião, e a religião inventou várias igrejas para enganar o povo com suas doutrinas falsificadas e com seus falsos pastores, apóstolos, bispos, etc, e etc. Não quero ofender a ninguém, não quero desfazer de ninguém,
mas é a palavra de Deus quem diz essas coisas, tá? Tá na Bíblia, tô lendo e é isso, a verdade dói, a verdade não é para todos. Os que querem crer na mentira não querem crer na verdade porque dói muito, né? Porque a porta da salvação e da vida eterna é da grossura de uma gilete, né? Mas a da perdição, a porta da perdição é da grossura de um tonel de 1 milhão de litros. É muito espaçosa. A porta da perdição é muito espaçosa, porque Satanás oferece muitas coisas boas para enganar a nossa alma, o nosso espírito e o nosso ser na legião do mal. Ele faz com que você acredite naquilo que a carne se dá bem, né? Ele faz tudo para a carne se dar bem. Prostituição, bota uma mulher bonita na sua frente para você ficar embelezado, dá um bom emprego para você arrumar dinheiro, ir pro cabaré, gastar o dinheiro, chegar em casa bêbado, dar na mulher, dar nos filhos, né? Tem um comércio que é pesar 900 gramas pelo quilo, tem uma concessionária, tampa um buraco de um carro enferrujado ali, dá uma pintadinha, diz que o carro está novo. Isso tudo vem da legião de Satanás para que você se dê bem, arranje dinheiro, tenha dinheiro no banco e continue fazendo o gosto de Satanás e não de Deus. Já na porta estreita, né, o seu espírito está retido a não beber, a não farrar, a não ir para o cabaré, a não se prostituir, a não roubar, a não enganar, a não mentir, né? Isso, a carne fica tinindo de raiva, né? A carne fica tinindo de raiva, mas o Espírito o Espírito Santo que você recebeu, o Espírito Santo de adoção, no batismo verdadeiro, fica pulando de alegria por você não fazer essas coisas erradas, contrária à lei de Cristo, à doutrina e os mandamentos, né? Essa é a realidade. Então vamos ler 1 Coríntios 13 e ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine, né? E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, quando eu digo que a fé é a obediência à lei de Cristo, à doutrina e o mandamento, tem que ter primeiramente o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento é o amor. Porque o amor é Deus em nós. O amor é Deus em nós. Por isso que Paulo está falando, se ainda tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, né? Ele mesmo obedecendo a Deus, mesmo tendo fé em Deus e em tudo, de maneira que a fé dele ou minha transportasse um monte de um lugar para outro e não tivesse o amor, e o amor é Deus, nada seria. Porque quando Paulo está falando dessas coisas, do amor, se não tivesse amor, nada seria. Meu amor, minha amiga, meu amigo, o amor é Deus em nossos corações.
Por isso, que se não tivesse amor, nada seria. Você pode ter o poder que você tem. Você pode ter o poder até de transportar um monte de um lado para outro, como Paulo está falando aqui. Sem amor, nada é, nada vale. Por quê? O amor é Deus em nossos corações. O amor é verdade. O amor é sincero, não causa mal de forma alguma. O amor é sinceridade, não inveja, não trata mal, não fala mal, né? Não tem soberba. Se você tem amor sincero no seu coração, você tem Deus. Mas se você diz que tem amor, tem inveja do seu vizinho, tem inveja do seu amigo, fala mal dele, fala mal do seu vizinho, do seu irmão, né? Que amor é esse? Que Deus é esse que você tem no seu coração? Né? Então, nada serve, meu querido. Nada serve, minha querida. Não serve. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, né? E de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal, a pessoa que tem uma fé, tem o poder de Deus, a fé verdadeira tem o poder de Deus. Tivesse essa fé, que transportasse até um monte de um lugar para outro, e não tivesse amor, nada seria. Então, quem tem amor tem Deus, mas tem que ser um amor puro, sincero, sem mácula. Esse amor é Deus em nossos corações. Você pode, como está dizendo aqui, pode ter fé, pode acreditar, mas se não for com amor sincero, puro, não serve. Porque Deus é o amor, Deus é o amor. E se a gente tem amor, a gente tem Deus. Essa é a verdade. Ainda que distribuísse todos os meus bens, presta atenção. Ainda que está falando, Pai, ensinando, isso é a doutrina de Cristo. Que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, né? Porque às vezes a gente dá uma esmola para se engrandecer, né? Dá uma esmola a uma pessoa, ajuda uma pessoa, chega lá, tá vendo? Eu ajudei fulano de tal, eu fui assim. Não se deve fazer esse tipo de coisa. Ajude só para Deus saber. Não vá se gloriar naquela ajuda que você dá, porque você deu sem amor e não serve para Deus. Não serve. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, olha só, entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Por que Paulo está falando dessa forma? Porque isso é a lei de Cristo. Isso é a doutrina de Cristo, o mandamento de Cristo, que Deus mandou. De que forma? Para que Cristo pregasse para o povo que Deus deu para ele, para que isso fosse relatado para nós nos dias de hoje, e para que ele sofresse, apanhasse, né? E fosse até crucificado por amor à igreja, por amor a seu próximo. Esse é o amor de Deus no coração dele, né? No coração de Cristo. E é esse amor que nós devemos ter sempre, para que possamos morrer, né? Até para os pobres, para todo tipo de coisa, até nos queimar, mas queimar por amor de Deus, né? Morrer por amor de Deus, por amor de Deus. Que amor é esse? É ter o amor sincero em nosso coração, limpo. E aí, porque se não tiver, nada disso me aproveitaria, Paulo está dizendo. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado,
e não tivesse amor, nada disso aproveita. Nada disso tem proveito. Mas se fizer essas coisas com amor de Deus, aí sim. Você morrer queimado por amor de Deus, que maravilha, que glória, não é, né? Porque, vamos supor, eu estou aqui pregando a doutrina de Cristo por amor de Deus. Chega um camarada aqui de fora, né, encabulado porque eu estou falando a verdade, e ele me pega e joga numa coivala. Eu estou morrendo pelo amor de Deus, entendeu? Eu estou morrendo pelo amor de Deus, né? Se eu vou ajudar um pobre, dar de comer, dar de vestir, dar de calçar, e não me glorio naquilo, porque eu tenho o amor de Deus. Mas se eu vou ajudar um pobre e sair falando para milhares de pessoas que ajudei aquela pessoa, cadê o amor? Estou me gloriando porque ajudei. Não é amor de Deus, não. O amor, isso eu estava falando no vídeo anterior a respeito do amor, vocês viram, não foi? Ou foi nesse mesmo, lá no início do vídeo? Não, foi no vídeo anterior. Eu estava falando desse amor, não foi? E é aí que está agora a prova, né? Vocês que estão na live aí, vocês viram falar ainda agora de amor, do amor verdadeiro. Aí agora chegou a hora, e não é aqui nesse versículo, nesse capítulo 13 de... O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece. Esse é o puro amor que devemos ter em nossos corações. Esse é o amor de Deus. Ele é sofredor. Deus é sofredor. Vocês sabiam que Deus sofre? Deus sofre, né? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não se vangloria, nem se ensoberbece, né? Não importa inconveniente, né? Não se importa inconveniente, não busca o seu próprio interesse, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça do outro, mas se regozija com a verdade, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, serão aniquiladas, havendo língua, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Não é a verdade? Isso é a verdade. Porque agora vamos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecereis plenamente, como também sou plenamente conhecido. Paulo está falando dele, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três, né? A fé, esperança e o amor. Paulo está dizendo que permanece. Mas o maior destes três é o amor. Por que é o amor? Porque o amor é Deus em nós, verdadeiro, né? O amor verdadeiro, não o amor fingido, o amor disfarçado, não. O amor verdadeiro é Deus em nós. Então, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas destes três, o maior deles é o amor. E o amor é Deus em nós, né? O amor sincero. Deu para entender essa leitura, né? Vamos para o capítulo 14 de 1 Coríntios. Dom de profecia,
é superior aos dons das línguas. O que é dom de profecia? É ler a Bíblia, é ensinar o Evangelho para outra pessoa, para os irmãos reunidos na igreja, né? É superior que falar em língua, né? Vamos ver agora esse dom aí, né? Segue o amor, que é o primeiro mandamento, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que é profetizar? É ensinar a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos de Cristo, não de homem. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistério, né? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, aquele que fala da palavra de Deus, da lei, da doutrina de Cristo e dos mandamentos, esse fala para a edificação dos homens, para edificar para a salvação, para a vida eterna, exortar sobre seus erros, né? Para consolar das suas tristezas. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, não tem valor algum, né? Mas o que profetiza edifica a igreja, porque está falando a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, né? Ora, quero que todos vós faleis em língua, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em língua, né? A não ser também intercede para que a igreja receba edificação. Então aquele que fala em língua, né, dentro da igreja também pode, por quê? Né? Fala dentro da igreja para uma pessoa, porque vamos supor, eu estou dentro da igreja, eu sou brasileiro, tenho inglês, eu estou falando em brasileiro para ele vai me entender? Se ele não souber brasileiro, ele não vai entender. Então Deus vai me deu o dom de eu falar em inglês para ele, então eu vou falar em línguas, né, inglesa para o inglês que está congregado. Está entendendo agora o que é falar em língua? É isso. Eu sou brasileiro, eu sei falar em língua inglesa e tenho um irmão dentro da igreja que é inglês, ele não entende português e eu sei falar em inglês, então eu vou falar em língua inglesa para ele. Isso é para a edificação. Profetiza é maior que aquele que fala em língua, a não ser que também intercede para a igreja receba edificação, que é isso que eu estou dizendo, né? Se eu sou português, se eu falar inglês e tem um inglês lá, eu vou falar inglês para edificar ele. Entendeu agora o versículo? Isso é 14 de Coríntios, versículo 5. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em língua, presta atenção, porque tem muitos babaca por aí nas igrejas falsas, falando língua do capeta, não tem nada a ver com língua, com essas línguas aqui, não tem nada a ver, né? É língua do capeta, estou dizendo isso sem medo de errar, é língua do capeta, porque a palavra diz, se falar em língua, tem que ter um que interprete, para o que o outro saiba o que estão falando. Então se ele fala um monte de baboseira, só para impressionar aqueles que estão lá na igreja, são língua do diabo, língua diabólica, para enganar o povo. É isso que acontece dentro das igrejas falsas. Desculpem, não quero ofender vocês, mas é a realidade. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em língua, de que vos aproveitareis? Se vos não falar, ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Ora, até as coisas
coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem som distinto, se não tocarem coisa que a pessoa entenda, né? Como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara, né? Por exemplo, eu estou tocando flauta. Se é aquele som que eu estou falando, e o que eu estou falando na flauta aqui, vocês estão entendendo o que é, né? Vocês estão sabendo que eu estou tocando na flauta, piripipi. Mas se eu bagunçar a flauta, fica... Foi o que eu falei, você entendeu? Nada. Na cítara, a mesma coisa. Se eu tocar na cítara, para, vocês estão entendendo que eu estou tocando para. Mas se eu tocar, foi que você entendeu? Nada, né? Então é isso que Paulo está explicando dentro da igreja, para quem fala em língua, né? Fale coisa para que o povo entenda. Se não tiver alguém que entenda, que haja um que interprete aquilo que a pessoa está falando, para edificar, né? Ora, até as coisas inanimadas emitem som, seja flauta, seja cítara. Se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Você viu o exemplo que eu dei, né? Porque se a trombeta disser ao sonido incerto, né? Porque se a trombeta disser sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Porque no quartel tem a trombeta, né? E ela toca, né? Ela toca coisa que o soldado sabe o que para que serve, né? Assim também vós, se com a língua não pronunciarde palavras bem inteligíveis, palavra que o povo entenda, como se entenderá o que se diz? Ninguém vai entender. Por exemplo, eu estou dentro na reunião que está formada a igreja. Eu sou brasileiro, tem 2, 3 inglês lá, e eu estou falando em brasileiro. Esses 2 ingleses que estão lá assistindo o culto, ele não entende a língua portuguesa. O que é que ele está entendendo? Nada. Para ele está entrando no ouvido e saindo no outro. Ele não está entendendo nada. Mas se Deus me deu o dom de eu falar inglês, eu vou falar inglês. Tiro uma parte para os irmãos português e uma parte para os inglês. Aí ele vai entender o que eu estou falando, porque eu estou falando a língua dele. Essa é a língua estranha na Bíblia, né? Assim também vós, com a língua não pronunciar de palavra bem inteligível, como se entenderá o que se diz? Porque estarei como falando ao ar. Então, desculpa a expressão, muitos idiotas nas igrejas falsificadas, desculpa a expressão, é o que eu acho, tá? Muitos idiotas dentro das igrejas falsificadas que ficam... Bando de imbecil. Desculpe a expressão, não quero ofender vocês, mas vocês são um bando de imbecis que estão causando, né? Estão causando e irritando o povo com essas bobagens. Porque você não sabe o que está falando, quem está lá pior ainda, você não sabe, porque isso é coisa de palhaço que vocês fazem aí dentro. Essas línguas, é uma palhaçada. Isso é muito diabólico isso aí. Se eu fosse vocês, tinha vergonha de fazer essas coisas. Porque as línguas aqui da Bíblia é idiomas. As línguas que constam aqui é idiomas. Não essas porcarias que vocês falam aí dentro. Eu não quero ofender vocês não, mas é a realidade. Eu tenho que falar dessa forma, que é para ver se vocês se situam, para ver se vocês criam vergonha, tá? Para isso. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes, tem muitas espécies de vozes no mundo, né? E nenhuma delas sem significação, né? Tem chinês, tem brasileiro, tem peruano, tem italiano, tem inglês, tem alemão, né? Cada um tem sua língua diferente.
E é isso que a Bíblia ensina, né? Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas sem significação. Então não falo na igreja coisa sem significância, né? Porque já vi pastor falando até palavrão em língua e o povo, glória a Deus, glória a Deus. Já vi um vídeo, o povo falando palavrão em língua, né? Falando palavrão em língua e o povo, glória a Deus, aleluia. Bando de idiota, rapaz. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, não é verdade? Se eu sou brasileiro e tenho um inglês na minha sala e eu falando brasileiro e não entendo a minha língua, eu sou estrangeiro para ele, como ele para mim. Ele fala inglês para mim, eu não entendo inglês, ele é estrangeiro para mim. É isso a realidade, vocês não querem entender? Simples demais, mas o povo da legião do mal, da igreja do mal, da igreja de Satanás, pastores de Satanás, irmão que compactua com essas coisas, são de Satanás também. Não estou julgando vocês não, não estou julgando. Estão vendo aqui não a realidade não? Não estão vendo a realidade? Se pois eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala. Se pois eu não souber o que estou dizendo, sou estrangeiro para aquele que fala. E o que fala, ser estrangeiro para mim, porque ele não vai entender, estou falando em língua de outro país. Assim também vós, já que já estáis desejoso de dons espirituais, procurais abundar nele para a edificação da igreja. Não é falar em língua dentro da igreja. Procure ensinar a doutrina, a lei e os mandamentos de Cristo. É muito mais rentável para a edificação da igreja, como está escrito aqui. Procurai abundar neles para a edificação da igreja, dos dons espirituais. Falar em língua não é. Falar é da doutrina, né? Por isso que fala em língua, ore para que possa a interpretar, né? Por isso que fala em língua, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero, né? Porque se está falando em língua, quem vai entender é o espírito, eu não vou entender. Que faz, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá amém sobre a tua ação, né? De graças se falarei com o Espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graça? Aquele que ocupa o lugar de indulto, visto que não sabe o que diz. Então, não adianta você falar em língua, tanto essas baboseiras que tem nas igrejas falsas, como na verdadeira igreja. Falar em idioma sem ter que alguém interprete é bagaceira, não serve para nada também. Como está escrito aqui, não sabe o que dizem, né? Então, na verdadeira igreja também, na igreja de Deus, única e verdadeira, se tem alguém que fala em língua, alguém tem que interpretá-la, né? Se tem alguém que fala em estrangeiro, vamos supor, italiano, tem que ter que um interprete italiano. O que fala inglês tem que ter um que interprete inglês para que os outros saibam o que estejam falando, né? Se não tiver, não sabe nem o que diz, então não fale, fique calado, porque realmente tu dás bem graças, mas o outro não é edificado, né? Tá falando, a pessoa que está falando está dando graça, porque ele sabe o que está dizendo, mas o outro não sabe, então ele não tem edificação daquilo que você está falando para ele, se não tiver alguém que interprete, né? Eu
estou falando inglês para um brasileiro, não tem um que interprete, eu estou falando nada, estou falando ao ar, né? Agora, se eu estiver falando em inglês, tiver uma pessoa traduzindo para ele, olha, fulano está dizendo amém, ele vai lá e diz amém. Graças a Deus, ele vai dizer, graças a amém, eu estou falando em inglês, né? God, né? God, né? Aí o outro vai dizer lá, a Deus, Deus, né? Porque God é Deus. E assim, né, meus amados? É assim que funciona. Não essas baboseiras que tem aí dentro dessas igrejas falsas, né? Dou graças a Deus que falo em língua, mais do que todos vós. Isso é Paulo falando, ele fala em língua, né? Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir aos outros, do que falar 1000 palavras em língua e ninguém entender. É Paulo falando. Ele prefere, Paulo está dizendo aqui, que prefere falar 5 palavras que o povo ali entenda, do que falar 1000, né? 1000 palavras estrangeiras sem ninguém entender. Porque não vai edificar ninguém, não serve para ninguém, porque ninguém entende, né? A não ser que ele esteja falando para alguém da mesma língua, aí sim, tem edificação. Mas se todo mundo é brasileiro, está reunido, todo mundo é brasileiro, para que eu ir falar em inglês para ele? Para que eu ir falar em italiano? Vai servir para alguma coisa? Não vai, porque ninguém vai entender. É como se eu estivesse falando ao ar, e Paulo está falando isso aqui, né? Se eu falasse 1000 línguas, não tinha proveito algum. Irmão, não sejais menino no entendimento, na malícia, contudo sejas criancinha, mas adulto no entendimento, né? É simples, é fácil de entender essas coisas, né? Está escrito na lei, por homens de outras línguas e por lábio estrangeiro falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Porque a Bíblia é gravada em várias línguas, vários idiomas, né? E Cristo está dizendo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor, né? Mesmo falando traduzido em inglês, em espanhol, em italiano, né? Cada uma a sua linguagem, ainda tem gente que não quer ouvir a palavra de Deus. É isso que está sendo enfatizado assim. Assim, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De modo que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal, mas os incrédulos, né? Não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Então, entenderam agora? De modo que as línguas são um sinal, apenas sinal, para os crentes, para os não crentes. A língua é um sinal para os não crentes. Mas para os incrédulos, a profecia, porém, não é sinal, né? Não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes, né? É invertido, né? Porque a língua para os crentes não serve, né? Mas a profecia serve para os que não é crente, né? E para os crentes é apenas só fala. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos falarem em língua e entreterem indultos ou incrédulos, não dirá porventura que todo mundo está louco, né? Porque se né, chega na igreja uma pessoa que não é da igreja, ou um incrédulo também que não é da igreja, e na igreja que está falando em língua, o incrédulo e o indulto não entendem essa língua, né? O
O incrédulo e o indulto não entendem língua. Ele chega lá na igreja, o que está falando não é a linguagem deles. Vai dizer o quê? Que todo mundo está doido, né? Vai dizer que todo mundo está doido, né? Está todo mundo falando inglês. Entra eu que sou brasileiro, eu não entendo de inglês, vou dizer que todo mundo está doido. É o que Paulo está enfatizando aqui. Mas se todos profetizarem, né, e algum incrédulo ou indulto entrar, por todos é convencido e por todo é julgado. Essa tradução aqui é um pouco diferente, né? Mas se todos profetizarem e algum incrédulo ou indulto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado, né? Se entrar falando na língua dele e for convencido eles de acreditar naquilo que ele está falando da doutrina, eles acreditar, por todos também serão julgados, né? O que ele quer dizer aqui? Em Coríntios 14, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25, a necessidade de ordem no culto, certo? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25 em diante, a necessidade de ordem no culto. Os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós, né? Os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Porque Deus sabe, né, o coração de cada um de nós, né? E Ele sabe o segredo de cada coração. E ao entrar na igreja, prostrando-se no seu rosto e adorando a Deus, naquele momento é manifesto os segredos do seu coração para Deus, né? Declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fazer, pois, irmão, quando vos congregais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, porque se tem língua estranha tem que ter interpretação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Em tudo que é feito na congregação, quando congregado na igreja de Deus, única e verdadeira, né? Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação da língua. Tudo se é feito para edificação da alma e do espírito e para a salvação e vida eterna, né? Aí vem, se alguém falar em língua dentro da igreja verdadeira, porque pode ter alguém que fala em língua, e aí vem a ressalva agora, né? Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3 pessoas que falam em língua, e cada um por sua vez, não como nos dias de hoje, dentro dessas igrejas falsas, que junta 3, 4 e aquela latonia dentro da igreja. 3, 4, 5 dentro da igreja, e aí vem a igreja toda fazendo essa palhaçada. Mas tem que ser com decência e ordem, como eu estou lendo aqui. Se alguém falar em língua,
faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja uma pessoa que interprete aquilo que a pessoa esteja falando, né? Se eu estou falando chinês, tem que falar eu primeiramente, falo em chinês, o intérprete tem que estar do meu lado para dizer o que eu falei, né? Falei em chinês, tem que ter um intérprete ali do lado para dizer o que eu falei. Depois que eu falar, vem outro. Falo em italiano, mas tem que ter um intérprete para falar o que eu falei em italiano. Eu falei, Deus ama todos nós em italiano, então o intérprete tem que estar ali de lado para dizer isso que eu falei. Deus ama todos nós, né? Porque eu falei em italiano, né? E assim o terceiro, né? Tem que ter um que interprete. Cada língua tem que ter a sua interpretação, que é para... Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, não fale língua nenhuma. Se você tem um idioma para falar na igreja e não tem a pessoa que interprete, esteja calado na igreja. Fale consigo mesmo e com Deus. Porque se você fala em língua, você sabe o que está falando. Então você vai falar consigo mesmo e com Deus. Mas fique calado na igreja. Não fale da sua língua para ninguém. Porque não tem um intérprete da sua linguagem. Vai ser vão você falar em língua na igreja. Entendeu? E falem os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos poderei profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Pois os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Isso antigamente, né? Hoje não tem isso. Porque Deus não é Deus de confusão, mas Deus sim de paz, como em todas as igrejas do santo. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é lhe permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. E se alguém aprender alguma coisa, pergunte em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Porventura, foi de vós que partiu a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, devemos obedecer. Mas se alguém ignora isto, ele é ignorado. Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar, e não proibais o falar em língua, mas faça-se tudo decentemente e com ordem, né? Não como nós vemos por aí a bagaceira. Capítulo 15 de 1 Coríntios, que relata a ressurreição, né? Que relata a ressurreição. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da leitura,
Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, que vocês prosperem em Deus, dentro da sua lei de Cristo, da doutrina de Cristo e dos mandamentos de Cristo, não de homem, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, não a que o homem inventou para proveito próprio, né? Voltarei com o próximo vídeo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, que vai tratar a ressurreição. Esse é o próximo vídeo. Deixa aí o joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal. Compartilhe estes vídeos para mais alguém a ouvir a verdade do Evangelho. Ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo, né? E tenho dito,